Bom, pessoal, boa tarde. Espero que todos tenham, pelo menos, comido uma pipoca por aí, né? Obrigada pela presença de todos. Pedro, eu estou com minha botinha, mas está tudo em ordem. Não vou conseguir ficar sentada, né? Se sentada já dá tédio para quem fala, imagina para quem escuta. Então é um pouco complicado. Vou ficar um pouco mais paradinha, mas a gente vai conversando. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de todos. A ideia desse painel é trazer um pouco mais sobre o ambiente de investimento e, mais do que isso, quebrar o gelo. Primeiros passos. A ideia é que vocês saiam daqui, pelo menos sabendo com quem que vocês vão encontrar quando começarem a investir, quais serão as oportunidades, quais serão os pontos, os passos a serem percorridos. Me chamo Ellen, faço parte da Ágora, trabalho na Ágora, do Grupo Bradesco. É uma grande honra estar aqui conversando com vocês. A ideia era pediram, Ellen, fala um pouquinho sobre corretora. A Ágora é uma corretora? Sim. E o que faz uma corretora, né? O que é uma corretora? Por que corretora faz parte do game de investir? A corretora, ela nasceu para ser um intermediário entre o mercado de capitais, que bicho é esse? É justamente aquele ambiente onde as empresas vão colocar seus títulos de dívidas, ou seja, vão pegar ali a oportunidade para trazer investidores, seja emissões de dívidas ou até mesmo de uma parte do seu capital, que nós conhecemos já como ações. Então, a corretora ela serve justamente para fazer essa intermediação, ou seja, do mercado de capitais para quem está interessado em investir. Ao invés de eu ir direto para uma empresa, deixa eu ver, eu posso ser seu acionista, eu posso comprar a tua dívida, você utiliza essa corretora. Então, tem uma definição formal, burocrática, mas, em linhas gerais, a corretora é justamente esse bichinho que vai fazer a intermediação entre o mercado de capitais e os investidores. Logo quando começou, lá atrás, em grande medida, as corretoras elas não tinham um portfólio muito amplo. Ela estava focada justamente em renda variável, mercado de capitais. Ao longo dos últimos anos, e aí a gente até acaba esbarrando em um contexto econômico, sim, é importante a gente ter isso em mente, a estabilidade econômica ao longo dos últimos anos permitiu o desenvolvimento do mercado de capitais. Hoje nós temos muito mais produtos, hoje nós temos muito mais serviços envolvendo o mercado de capitais e, portanto, as corretoras também passaram a oferecer muito mais opções aos investidores. Então, hoje, em grande medida, as corretoras acabaram tendo um comportamento de plataforma de investimento. Então, eu acesso o mercado de capitais? Acesso. Eu também acesso fundos? Acesso. Eu também acesso outras regiões geográficas? Também acesso. Então, a corretora ela virou um aliado e um hub, por que não, pensando em investimento. Pois bem, e como que eu invisto, né? Como que eu consigo olhar todas essas oportunidades? Eu separei a apresentação justamente pensando no passo a passo. Eu acho que vale a pena a gente passar. Vamos fazer a experiência de investir. Primeiro ponto, obviamente, quando eu penso em investir, eu tenho que fazer uma lição de casa. Eu tenho que fazer o meu planejamento, eu tenho que me organizar para começar a investir. Esse é o ponto crucial. Ellen, eu tenho uma renda super apertada, basicamente não sobra nada. Espera lá, se organiza, R$1 que sobre no mês já dá para investir. Tá? Então, passada essa fase de se organizar, fazer o orçamento, um ponto fundamental quando a gente vai investir, quando a gente vai guardar o dinheiro, é ter um propósito. Ellen, eu só quero guardar, sei lá, para que eu vou usar isso? Será que você não sabe mesmo? Você não tem nenhum objetivo em mente? Por que eu estou sendo tão pentelha aqui, tão chata em falar em ter um propósito, em ter objetivo? Porque quando nós vamos investir, nós precisamos saber por quanto tempo podemos deixar aquele dinheiro investido. Então, eu não sei exatamente para que eu vou usar meu dinheiro, mas você sabe em quanto tempo, eventualmente, você vai precisar desse dinheiro? Porque essa é a pergunta-chave para quando nós começarmos a olhar as opções de investimento. Se eu quero ter só algo rápido, não sei para que eu quero investir, eu quero guardar, vai que aconteça um imprevisto. Pois bem, muito prazer, esse nome de imprevisto é reserva de emergência no mundo de investimentos. Então, nós estamos falando de investimentos aqui no curto prazo. Investimentos que não podem ficar amarrados. Eu não posso colocar
em um título de dívida que eu vou conseguir acessar só daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10? Não sei. A reserva de emergência, ela é o ponto inicial, fundamental para todo investidor. Não adianta a gente pensar em uma baita carteira diversificada. Nossa, eu sou um grande investidor em ações, legal. E aí amanhã tropecei, preciso de uma ajuda. Puta, não está no melhor momento para eu vender minhas ações. Já tropecei, já arrumei dor de cabeça, ainda vou tomar outra dor de cabeça no meu bolso? Portanto, a gente precisa de uma reserva de emergência, tá? E que esse bichinho, o que é recomendado para reserva de emergência, pessoal? Um dinheiro que seja suficiente para vocês se manterem de 6 a 12 meses. Aconteceu imprevisto, hoje eu estou trabalhando, eu estou no estágio, eu já sou efetivo. Se acontecer alguma coisa, como que eu pago as minhas contas? Guarda aqui nessa reserva de emergência. Ellen, já superei esse passo, pode pular, vai para o próximo. Então tá, então vamos começar a falar realmente de uma carteira de investimentos? Meu objetivo é de médio prazo? Normalmente a gente fala de médio prazo aqui, pessoal, de 1 a 5 anos, só para vocês terem um horizonte. Ah, não, esquece, isso daqui é lá para minha casa própria, para minha aposentadoria, é daqui para 5, 10 anos. Aí sim, nós vamos falar no longo prazo. E um outro ponto interessante quando a gente pensa em horizonte de investimento, além das possibilidades em termos de liquidez, quando eu posso vender o papel, ele também vai me dar uma outra possibilidade. Qual que é meu apetite ao risco? Imagina, eu tenho um boleto para pagar daqui 1 ano e meio. Inventei que eu vou fazer um intercâmbio, daqui 1 ano e meio eu tenho que pagar. Se eu coloco em um investimento extremamente volátil, e naquele momento que eu vou precisar sacar, acontece alguma coisa, eu vou estar com uma dor de cabeça. Mas não, eu vou precisar só daqui uns 5, 10 anos. Então, ao longo do caminho, eu vou ter vários ciclos na minha economia. Então, eu posso, eventualmente, quando eu penso no longo prazo, colocar em algo mais volátil. E aqui, vocês já participaram de diversas palestras e conteúdos. Quando a gente pensa em médio e longo prazo, a possibilidade de renda variável, de ações, faz bastante sentido. Porque eu posso me sujeitar a esses ciclos para não ser pego na calça curta com o compromisso que eu tenho no meu curto prazo. Tá? Pois bem, resolvi meu objetivo, ajustei meu prazo, mas sabe o que é? Eu sou um pouco indecisa, eu tenho vários objetivos. Eu quero viajar, eu quero casar, quero comprar uma bicicleta, eu quero me aposentar. É algum problema ter vários objetivos? Não, mas eu preciso ter claro qual é o prazo para cada objetivo, para eu não me perder no meio do caminho quando eu fizer justamente uma carteira de investimento. E aí, qual que é o próximo passo? Já sei quais são os meus objetivos, já sei qual que é o prazo. Pronto, vamos colocar nosso pezinho no mercado financeiro? Como que eu começo a investir? Onde eu consigo investir? Consigo investir por bancos? Consigo. E consigo investir por corretoras. Aqui não é por acaso, né, brincadeiras à parte, que eu coloquei cadastro da Ágora, tá? Mas eu tenho bancos e tenho corretoras que oferecem investimentos para que justamente eu consiga organizar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Feito o cadastro, automaticamente, quando eu coloquei a opção investir, independente se for num banco digital tradicional, numa corretora, numa plataforma, onde for, vocês vão se deparar com um velho conhecido chamado perfil de investidor. Mas tanto eles querem saber da minha vida, né? Por que eu tenho que preencher um perfil? Coisa chata, burocrática. Porque é daqui que a gente vai saber exatamente qual que é o teu apetite ao risco. Ah, e se você perder o seu dinheiro, o que você faz? Nossa, nem brinca com isso, bate na madeira 3 vezes. Mas será que você aceita perder, você aceita a volatilidade? Não. Qual que é o teu objetivo? Não, eu aceito volatilidade assim, não tem problema nenhum. Meu objetivo é daqui 10 anos. É dessa historinha aqui que a gente vai conseguir saber o seu perfil. E um ponto importante, quando eu faço meu perfil hoje, vai ser meu perfil para o resto da minha vida. Pronto, já estou cravada. Eu vou ser, vamos supor, conservadora. Já era. Nasci conservadora, vou morrer conservadora. Não. No meio do caminho, muda. Muda o meu conhecimento sobre o mercado financeiro, mudam os meus objetivos.
Hoje eu sou solteira, não tenho nenhuma preocupação, etc. De repente, estou grávida. Não mudou meu perfil? Eu estou mais conservadora, eu estou mais agressiva? E um ponto legal é que, independente da casa, pessoal, refaçam esse perfil. Ellen, eu acho que eu estou conhecendo um pouco mais sobre o mercado financeiro, eu tenho um pouco mais de conhecimento, mudei meus objetivos. Então, sempre olhar esse perfil. E é a partir daqui que a gente vai saber exatamente qual que é a carteira ideal para você montar de investimentos. Qual que é a carteira compatível ao teu risco. E um parêntese que eu deveria falar no final, mas eu já vou trazer aqui, que eu sou um pouquinho ansiosa. Investir, pessoal, a arte, além de escolher aquele produto, poxa, que coisa bacana, né? Investir é a arte de controlar os riscos. Ai, Eli, que coisa chata, deprê falar isso agora. Legal que está dando rendimento, mas você sabe o tamanho do risco que você colocou o seu dinheiro? A arte de investir, ela está na consistência dos retornos, da rentabilidade. Mais do que, opa, você está sabendo que minha carteira valorizou 50% só ontem? Uau! E hoje ela caiu 70%. Pode acontecer? Pode, mas que não seja numa carteira, que seja em um produto específico dentro da sua carteira. Tá? Então, olhando aqui os riscos. Legal, já abri minha conta, já sei qual que é o meu perfil, qual é o valor que eu tenho em mãos para começar a olhar quais são os produtos disponíveis para eu investir. Esse valor, eu já pensei em aporte, ou seja, todo mês eu vou investir? Como que vai ser essa história? E aí sim, eu vou para aquela sopa de letrinhas para pensar em uma carteira. E por que eu estou falando em carteira e não estou falando em produto? Eu gosto muito dessa tabela periódica aqui, com os principais índices do mercado. Né? Às vezes, a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Eu acho que carteira diversificada é papo de vendedor. Né? Não faz muito sentido. Por que eu vou ter tantos produtos dentro do meu investimento? Imaginem lá vocês em 2018. Poxa, volatilidade, questionamentos em relação ao cenário macroeconômico. Já sei, vou no dólar. Legal, você teve aqui quase 17% de rentabilidade. E você colocou tudo no dólar. Deixa lá quieto. Olha lá em 2019, quanto que a sua carteira rendeu? 4%. Menos, inclusive, do que o próprio DI, que é atrelado à taxa de juros básica. Não, mas olha só como foi em 2020. Legal, 28%. Olha como nós estamos hoje. Então, tomar cuidado com aquele produto que vai, nossa, é a menina dos olhos. Nunca coloquem, já devem ter ouvido falar, eu vou repetir, vou cair na mesmice de falar, nunca coloquem os ovos em uma única cesta. É esse daqui o exemplo. Tá? Diversifiquem a carteira. E aí, para diversificar a carteira, pessoal, sei que está miudinho, mas é mais para vocês terem a sensibilidade. Diversificar a carteira está diretamente atrelado aos seus objetivos e ao seu perfil de investidor. Eu trouxe aqui a recomendação do time de análise da Ágora para março. Ou seja, para quem tem perfil conservador, ultraconservador, moderado, dinâmico, arrojado, o que seria uma carteira diversificada? E um ponto interessante, por exemplo, vamos pegar aqui a linha de renda variável. Ela começa a aparecer a partir de moderado, quando eu começo a colocar ações. E ela chega na arrojado na maior parcela da pizza. A mesma coisa, por exemplo, para multimercado. Ele já começa a aparecer desde um perfil conservador e vai alterando o seu percentual ao longo do caminho. Então, a ideia aqui é justamente diversificar. E diversificar, quando eu penso em produtos, né, ali são classes de produtos. Renda fixa, renda variável, multimercados, outros. Eu encontro essa sopinha de letrinhas aqui. O que significa? Quando eu penso em renda fixa, eu penso em CDB. Todo mundo acho que já ouviu falar uma vez na vida no CDB. LCA, LCI, eu vou falar um monte de letrinhas aqui para vocês, para dar um resumo no final. LF, letra financeira, LIG, letra de câmbio, CRA, CRI, debêntures, que são títulos de dívidas privado, Tesouro Direto, títulos públicos federais. Legal. Tudo renda fixa? Tudo é renda fixa. Todos esses títulos são iguais? Não, não são iguais. Cada título, ele tem uma característica diferente.
Por quê? Eu tenho um emissor diferente. Eu tenho, por exemplo, no CDB, uma instituição financeira que emite esse título. Eu tenho em uma debenture um privado que emite esse crédito, né? E por que eu estou comentando isso? Se eu tenho cada emissor diferente, será que cada emissor tem o mesmo risco? Não. Dentro de uma carteira de renda fixa, você consegue diferenciar e já ajustar para uma carteira diversificada de forma extremamente interessante, considerando o emissor do título, o risco desse emissor, o prazo desse título e também onde ele está indexado. E aqui vocês vão encontrar pré-fixado. O que é o pré-fixado? É quando eu já tenho uma taxa de juros acordada, 10% ao ano, ponto. Com chuva, com sol, subiu a Selic, desceu a Selic, não sei o que aconteceu mais, eu vou receber exatamente essa taxa que foi acordada no final ou nos vencimentos que foram combinados. Eu tenho pós-fixado. O que é pós-fixado? Eu só sei qual é o índice de correção. Eu não sei o que vai acontecer. Qual que é o mais comum aqui de pós-fixado? DI, ou CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, que está diretamente atrelado à Selic. Ou seja, Banco Central manteve lá a taxa de juros, eu estou recebendo. A expectativa de queda da taxa de juros, provavelmente meu rendimento no final deste ano será inferior ao que eu obtive no início deste ano. E assim por diante, por isso que é pós-fixado. Mas o que eu sei na renda fixa? Então, por que é renda fixa? Porque eu sei aonde estará atrelada a minha rentabilidade. Qual é o índice e qual é o prazo dessa brincadeira. Se for pré-fixado, bacana, eu já sei qual que vai ser meu rendimento. Agora, no pós, eu não sei. Eu vou depender da volatilidade, ou melhor, da evolução daquele índice específico. E para brincar aqui com vocês, existe também o híbrido, que eu posso ter um pedacinho de pré-fixado com um indicador pós-fixado. Um outro indicador importante aqui para nós, que vocês vão encontrar, é a inflação, né? E o Brasil é um país que quase não teve um passado inflacionário, né, pessoal? Então, dado esse nosso passado tranquilo, calmo e ameno, o que não nos falta é índice de inflação. E para nos ajudar, o Banco Central elegeu uma referência de inflação, que é o IPCA. Tá? O outro indicador muito comum de inflação é o IGPM, mas o mais comum hoje, que inclusive guia as decisões de política monetária do Banco Central, é o IPCA. E ele aparece recorrentemente aqui na renda fixa como um dos indexadores de reajuste, né, dos títulos. Um outro ponto importante em renda fixa, eu tenho títulos que são isentos de imposto de renda. Né? Então, vamos olhar com carinho também para eles. Comparem, veja se faz sentido, se eu coloco o meu recurso em um título isento de imposto de renda ou não. Então, levem em consideração a carga tributária. E um macete, é claro. Carga tributária, pessoal, olha aqui de novo quando eu preciso saber do meu investimento. Elia, só vou precisar desse investimento daqui 2 anos. Poxa, eu vou olhar na minha carteira, eu tenho um título de 6 meses. Sério mesmo? Você está no título de 6 meses pagando imposto de renda referente a 6 meses, se você vai precisar do seu dinheiro só daqui 2 anos? Você poderia estar numa carga tributária bem menor. Então, cuidado com essa brincadeira também. Olhem certinho, o investimento tem que estar compatível com o seu prazo, né? Renda variável, também tenho diversas variações. Ações, BDR, fundos de índices, né, os famosos ETFs, fundos imobiliários, os FIIs, mercados futuros, opções. Tenho produtos estruturados, também conhecidos como derivativos. Tenho termos de ações. É um mercado também que permite diversas configurações. E lembrando, Elia, eu tenho uma carteira só em ações. Legal, eu consigo diversificar. Será que não faz sentido eu pensar em setores das empresas? Será que não faz sentido eu pensar em público-alvo, em mercado potencial para cada uma dessas empresas? E tenho, é claro, outros produtos de investimentos. Fundos. Fundos vão estar um pezinho aqui em renda fixa, em renda variável, e por que não misturar vários ativos? E aí a gente começa a encontrar os fundos multimercados, por exemplo. Previdência privada,
COI, investimento no exterior, lembrando, diversificação geográfica, oferta pública, que pode ser tanto de renda fixa quanto de renda variável, e as carteiras recomendadas, que ajudam bastante na hora de colocar em cada cesta como que a gente vai distribuir. Feito tudo isso, fiz a minha análise, consegui separar, portanto, o que vai ficar de reserva de emergência e carteira diversificada, o que eu preciso olhar daqui para frente. Fiz, fecho a minha porta, vou embora, esqueço, daqui 10 anos eu volto para ver o que aconteceu com o meu investimento. Não, a gente gosta de acompanhar. E além de monitorar, é sempre importante revisar a tua carteira. Será que aquele ativo faz sentido? Será que o meu perfil de investidor não mudou? E para essas revisões, pessoal, onde eu devo consultar? Sempre busquem fontes seguras. Internet, redes sociais, excelente fonte de distribuição? Sim, de bons conteúdos e também, infelizmente, de conteúdos infundados. Então, tomem muito cuidado, procurem profissionais certificados, profissionais que, de fato, tenham experiência e tenham fundamento na hora de tomar uma decisão, na hora de optar por um investimento. Aqui na Ágora, por exemplo, nós temos o Insights, é aberto para cliente ou não cliente. É claro que na parte de clientes acaba tendo uma cobertura muito maior. Para vocês terem uma ideia, hoje o nosso time de análise cobre 160 empresas da Bolsa, em termos de análise fundamentalista. Mas eu também tenho análise técnica, enfim, dá para fazer uma combinação. Portanto, busquem conhecimento, isso está vasto no mercado, mas tenham senso crítico para saber exatamente se aquele conhecimento, se aquele conteúdo, ele é, de fato, um conteúdo responsável. Um outro ponto importante que nós temos distribuído, e aqui eu deixo também aberto para vocês, além de consumir via textos, relatórios, vocês poderão encontrar todos os nossos conteúdos, análises, carteiras recomendadas, em 2 formatos, tanto como podcast, então nas principais plataformas vocês conseguem acessar a AgoraCast, quanto também o Play, com lives ao vivo. Nós temos hoje, em média, 4 lives por dia, inclusive durante todo o pregão. Carteiras recomendadas de ações, fundos, carteiras completas, como eu mostrei aqui aquela pizza, né, mostrando toda a alocação, vocês conseguem absorver tudo no nosso site. A cereja do bolo, a Ágora, ela tem também uma plataforma educacional chamada Ágora Academy. Ellen, eu preciso ser cliente Ágora para acessar a Ágora Academy? Não, tá? E o Ágora Academy, ela tem quase 50 cursos gratuitos. Então, entrem. Deem uma olhada, veja qual que é o teu nível. Eu quero aprender um pouco mais sobre renda variável, não quero aprender sobre renda fixa, não quero aprender sobre tudo. Bacana. 50 cursos gratuitos, explorem a plataforma, tá? E tenho também outros pagos que vocês podem localizar lá, inclusive MBAs, pós-graduação. Lançamos agora um MBA, inclusive, de agronegócio, para vocês terem uma ideia. Diversos parceiros dentro do Ágora Academy, a própria B3, a FIA é um dos nossos principais parceiros, a Fundação Bradesco, a FK, enfim, temos uma plataforma bastante robusta justamente para auxiliá-los na melhor forma, melhor decisão de investimento. Outro ponto, redes sociais, não tem como escapar, muito pelo contrário, a gente investe bastante em conteúdo e disseminação de conhecimento via redes sociais. Sigam a Ágora nas principais plataformas, tem toda a parte de conteúdo e educacional em todas as principais plataformas sociais. Pois bem, fiz aqui a minha trilha, consegui investir com tranquilidade, com calma e alcanço meus objetivos. Sempre revisem a carteira, deem uma olhada exatamente onde está alocado e sigam com cautela, sigam justamente olhando todas as possibilidades de forma bastante criteriosa. Para finalizar aqui, sempre quando escolherem uma plataforma, um momento de atuação, observem o parceiro que consiga agregar outros serviços. Na Ágora, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande em termos de conteúdo e educação, haja vista a Ágora Academy, mas também de ingresso no mercado financeiro. Então, nós temos 2 programas, que é para o jovem, o Ágora Kids, até 18 anos, para estimular justamente esse contato com o mercado financeiro, e o universitário também,
com desconto, inclusive, na corretagem, na parte de renda variável. Benefícios, descontos, cashbacks. Temos aqui também os programas justamente para facilitar a vida, né, e trazer um ambiente favorável ao investidor. Enfim, de forma bastante rápida e passando com vocês os principais pontos para a gente pensar em investir, quais são essas etapas e o que a gente precisa olhar, eu só tenho a agradecer. Já vou abrir para perguntas. Essa é um pouco da Ágora que eu trouxe aqui para vocês, de forma bastante sucinta e olhando justamente a trilha de investimentos. Muito obrigada pela atenção e eu queria escutá-los, porque eu fui super rápida, pontual, e eu queria saber exatamente em que pé vocês estão dessa história. Começo, meio, fim, dúvidas? Vamos bater um papo, por favor. Olha, eu vou pedir uma gentileza. Já veio. Pronto, Pedro. Obrigada. Oi. Queria perguntar se a gente consegue ter acesso a esse material primeiro, porque eu achei bem interessante essa guia assim para quem está começando. Essa trilha? Dos slides e tal, o material. Legal, dá para compartilhar sim. Eu não sei como está... vocês estão compartilhando com todos da inscrição, Pedro? Como que está funcionando a política? Entendi. Então, vou fazer o seguinte. Eu posso colocar meu e-mail? Ou aí vocês me mandam o e-mail, eu me encaminho o material? Pode ser dessa forma? Pode? Então, resolvido. Eu vou voltar para a primeira tela, não é que eu vou começar a apresentação de novo, é só para facilitar, por conta do meu nome, colocar o meu e-mail. É Ellen, sem H, 2 L's, N de navio, ponto. Fará, é F-A-R-A-T-H. Então, Ellen, sem H, 2 L's e N, ponto Fará, F-A-R-A-T-H, @agorainvestimentos.com.br. Me mandem, por favor, e-mail, que daí eu devolvo a apresentação. Pode ser? Tá. Conseguiram anotar? Show. E outra pergunta, tipo, eu não entendo tanto sobre corretores e tal. Aí eu queria perguntar, tipo, o que você acha a sua principal diferença entre Ágora e outro corretor, por exemplo, o XP, que ouço bastante no mercado? Uma noção para a gente que não sabe muito. Hoje, em grande medida, não só a XP, outras corretoras, o que nós vemos é que elas se transformaram em plataformas de investimentos, né? O que você vai olhar quando investir? Coisas importantes, que a gente, pelo menos na Ágora, leva em consideração. Jornada, tá? É bacana? É fácil abrir a conta? Então, essa é uma coisa importante para a gente considerar. Que tipo de produto vai estar lá dentro? É uma corretora que me oferece 2 produtos. Poxa, como que eu vou diversificar com 2 produtos, né? É uma corretora que tem uma grade ampla. Bacana, check. É uma corretora confiável? É uma corretora sólida? Quem está por trás dessa corretora? E aí eu posso consultar CVM, Banco Central, etc. Que tipo de serviços essa corretora me presta? Porque tem algo bem interessante. Como que eu vou comprar uma ação? Eu estou lá na corretora. Como que eu compro essa ação? Depende muito da interface. Essa interface hoje chama-se home broker, é o famoso home broker, que todos vocês escutam falar. Essa ferramenta que vai levar você à bolsa de valor. Tá? Então, olhar essa interface. As corretoras, elas se diferenciam em grande medida pelos serviços oferecidos, por essa interface. Eu gosto mais dessa interface porque ela é azul, a outra é verde, a outra é amarela, a outra é preta, enfim. Acaba sendo algo mais pessoal. Um outro ponto importante de diferenciação, conteúdo, né? Entre as corretoras. Que tipo de conteúdo eu vou ter nessa plataforma? Eu vou ter orientação? Eu vou ter assessor? Eu vou ter assessoria para me orientar? Como que eu vou fazer? Então, são pontos importantes para você considerar.
Tá? Mais do que falar, olha, eu sou super diferente nisso, a fulana é diferente naquilo. Não, todas são, nesse sentido, preparadas para atender o cliente, é mais entender qual que é o teu momento, o que você precisa, o que eu quero explorar dentro de uma corretora. Né? Eu quero explorar um mundo diversificado, eu quero explorar um mundo mais sucinto. Eu preciso de acompanhamento ou não preciso de acompanhamento? Eu preciso de conteúdo ou não preciso de conteúdo? Tá? E aí é escutar a proposta de cada um, avaliar a oferta de cada um e entender o que casa melhor com teus objetivos e com o teu estilo de vida. Tá? Mas é isso. Você vai encontrar, portanto, hoje, corretoras, grandes plataformas de investimento. Muito obrigado. Oi, Ellen, tudo bom? Tudo bem? Supondo que eu tenha R$100 para investir em renda fixa, compensa eu todo mês investir num papel ou eu pegar esse 100, dividir em vários pedacinhos e todo mês pegar um pouquinho? Vai dividindo em vários pedacinhos, tá? Em que pedacinhos que você vai dividir essa renda fixa? Além do emissor, é claro que é um ponto importante, mas principalmente indexador. Uma parte da sua renda fixa, ela vai ser atrelada à pré-fixada. Outra parte da tua renda fixa vai ser atrelada à inflação, porque afinal de contas você precisa proteger seu teu patrimônio, né? Por que a gente fala que uma parte do nosso patrimônio tem que estar atrelada à inflação? Inflação, ela reajusta o seu poder de compra. Digamos que hoje eu tenha colocado, há 10 anos atrás, todo o meu patrimônio sem estar atrelado à inflação. E aí, quanto que eu teria que ter tido de valorização para compensar o quanto reajustou os preços? Ou seja, para garantir que eu consiga comprar a mesma coisa que eu comprava há 10 anos atrás. Então, quando a gente pensa em renda fixa, eu consigo diversificar em renda fixa. Um exemplo interessante... O nosso perfil mais conservador, ele não é só conservador, a gente brinca que ele é ultra conservador. E ele só investe em renda fixa. Só em renda fixa. E aí, mesmo investindo em renda fixa, 90% é pós-fixada e um pouquinho em inflação. Tá? Então, vai diversificando, sim, aos poucos, a sua pizza de renda fixa. R$100 eu consigo diversificar? Consegue diversificar. Seja comprando um título do Tesouro, né? Ou até mesmo via fundos. Vou te trazer um exemplo da Ágora. Eu tenho hoje fundos de R$1. Eu tenho fundo de R$1 de renda fixa pós-fixado, tenho fundo de R$1 pré-fixado. Então, eu consigo ir diversificando. E um outro ponto importante, faz aquela reserva de emergência. Tá? Para não ser pega que nem eu tropeçando por aí, e aí precisando do recurso e ter que acionar lá a tua carteira. Então, diversifica. Mesmo na renda fixa, vai diversificando aos poucos. Pelo menos do ponto de vista de indexador, pós, pré e inflação. Obrigada. Nada. Oi, Ellen, boa tarde. Minha dúvida era a seguinte, por exemplo, eu já fiz uma reserva de emergência. Aí eu vou começar a diversificar minha carteira. É importante eu estar bem estabelecido assim, na renda fixa antes de pensar em renda variável ou eu já posso ir diversificando desde o começo? Pode ir diversificando desde o começo. Daí vem aquela nota de rodapé, tá? Desde que o teu perfil de risco permita a renda variável. Tá? Eu posso ter feito a minha reserva de emergência, mas eu não tenho perfil para volatilidade. Acontece, e aí? É pessoal isso. Não vai adiantar trocar num churrasco no final de semana. Então, respeite teu perfil. Tem o perfil para renda variável? Bacana. Então, daí você começa a diversificar colocando renda variável nessa história. Tá? E dentro de renda variável, você também pode diversificar, pensando no setor, ou até mesmo usando algo bem interessante, que são os fundos de índice. Poxa, eu não vou ter grana para comprar tudo de uma vez. O que eu posso comprar? Posso, de repente, pensar no fundo de índice atrelado ao Ibovespa, que é como se fosse uma carteira teórica das principais ações negociadas no mercado. Tá? Então, olhe para esses fundos de índice, os famosos ETFs, como talvez uma possibilidade de diversificação, né, com um recurso mais moderado do que se eu tivesse que comprar as principais ações.
Certo? Vocês estão conseguindo ler? É teste de oftalmo aqui. Vocês vão sair com certificado no final. Como é que você vê o impacto dessas novas tecnologias da IA nas corretoras e nos corretores? Você acha que a profissão está um pouco ameaçada? Alguma coisa do gênero? Não, eu vejo como um agregador. Eu acho que ajuda bastante quando a gente pensa em carteira recomendada, em procurar produtos eficientes, em procurar produtos... Eu vou falar um termo técnico aqui, mas vai já virar amigo de vocês. Por que a gente brinca em carteira diversificada? Por descorrelação. O que é descorrelação? Eu preciso que os meus ativos, o movimento dele, nada tem a ver com o movimento do outro. Por conta daquela minha carteira, dessa minha tabela periódica aqui. Não significa que os meus ativos precisam ter correlação negativa, ou seja, quando um sobe, um desce. Não. Eu quero que eles se movimentam de forma independente. E aí, para essa brincadeira, quando você vai para a inteligência artificial, isso ajuda. Ajuda na análise do teu perfil, ajuda na análise dos teus objetivos. Então, eu acho que agrega bastante. Uma outra coisa bacana, e aí você precisa tomar bastante cuidado, na verdade, é utilizar também via fomento de conteúdo. Mas, para isso, de novo, eu preciso ter profissionais gabaritados, certificados, com bom fundamento. Porque da mesma forma que eu dissemino coisa boa, eu posso disseminar coisa torta. Então, eu vejo inteligência artificial, sim, como uma ferramenta extremamente eficiente. O que nós começamos a usar na corretora? Eu te dou até um exemplo. Uma das dúvidas que nós tínhamos na plataforma recorrente era, acabei de entrar. Aí você vai lá pegar aquele menu de restaurante de produtos. Você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com esses trocentos mil fundos, 500 mil títulos? E aí nós usamos para entender, dado, por exemplo, o teu perfil de investidor, o teu objetivo, como você já tem operacionalizado dentro da plataforma, quais seriam os produtos mais adequados para a sua cesta. Então, eu já subo isso na tua tela. Nós chamamos nossa inteligência de Agora Scan. Então, ela faz um scan de o que seria interessante dentro de todo esse cardápio para você colocar na tua cesta. Então, agregou serviço para a corretora de análise, agrega para o comercial que vai te ajudar, né, para o profissional da outra linha que vai já ter essa sugestão ali na ponta do lápis. Então, agrega. Fechado? Mais algum ponto, pessoal? Por favor. Eren, a minha pergunta, na verdade, seria ali, pensando numa carteira arrojada, quanto você considera, na sua opinião, ali uma porcentagem de previdência privada, pensando ali para o longo prazo, né? Acima dos 10 anos, para pegar a menor carga tributária? A previdência, a gente olha ela à parte. Dentro de previdência, a gente pode, inclusive... É que antigamente você só tinha praticamente uma opção de previdência privada, era basicamente renda fixa. Hoje não, hoje eu tenho diversos fundos de previdência, inclusive em renda variável. Tá? Hoje, quando nós pensamos uma carteira arrojada, e não estrito sensu previdência, mas uma carteira arrojada total, devido ao cenário econômico, nós estamos com uma exposição em ações de 15%, até 15%. Tá bom? Via previdência. Isso daí replicaria como um todo. Eu preciso colocar como um todo. Então, a tua carteira total, a nossa sugestão, a sugestão dos nossos analistas em março, se eu tivesse que alocar hoje, eu alocaria, teria uma exposição no máximo do meu patrimônio de 15% em renda variável, incluindo previdência, no caso. E isso no perfil sofisticado? Arrojado. Tá? Já foi maior? Já foi maior. É natural. Tá? Então, por isso que aquela revisão que eu comentei com vocês, ela se faz necessária. A economia muda, a economia é cíclica, o teu perfil também muda. Então, essa atualização é muito importante para manter o valor, para ter ganhos consistentes no médio e longo prazo. Tá bom? Já chegou a quase 30, 25, né? E aí você vai ajustando conforme o baile manda, a música toca, certo? Eu queria perguntar como que você vê a renda fixa internacional. Isso é algo que é mais para um investidor arrojado, é mais para um iniciante, pode investir também. Como que isso entra na carteira? Eu vi ali que tem a parte internacional, até no perfil, a partir do dinâmico, mas seria apenas renda fixa internacional? Seria
pouco de renda variável? Nas duas exposições, tá? Tanto renda variável como renda fixa. Um ponto importante, sempre quando a gente pensa em ativos internacionais, é só para a gente não tomar também, a gente tem que tomar um cuidado com a volatilidade da moeda, tá? Então, hoje tem diversos veículos que te permitem exposição ao mercado externo que tiram a volatilidade da moeda. E aí você fica exposto apenas à classe do ativo. Ah, então eu estou investindo em ações sem volatilidade da moeda. Bacana, então aí eu coloco ali na minha renda variável. Ah, não, eu estou investindo em ações e ainda tenho a volatilidade da moeda. Então, entra aqui internacional. Então, é muito bem-vinda, sim, a diversificação geográfica. Ela é necessária para uma carteira, tá? Faz muito sentido e entra aqui no nosso perfil a partir da dinâmica, tá bom? Então, olhem sempre isso, porque às vezes a gente fala, é internacional, mas sempre acompanhe enquanto você está exposto também à moeda, para, de repente, você não estar super exposto, né? Porque você vai estar exposto tanto a uma renda fixa ou a uma renda variável externa, quanto à própria moeda. E aí você acaba tendo um risco maior do que você gostaria, eventualmente. Agora o pessoal já está entrando para o próximo painel? Você vê que tem bastante gente, tá corrido hoje. Tá animado, isso é bom. Assim que é bom mesmo, sem ninguém é chato. É isso mesmo. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Anotaram meu e-mail, eventuais dúvidas podem me passar, me peçam a apresentação que eu compartilho com vocês. Muito obrigada, excelente evento. Um grande abraço.